Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje concluir a lição 12, estudando o tópico 3, lição que será ministrada no dia 21 de junho de 2026. O título da lição é A Reconciliação de Jacó com Esaú. Texto áureo. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o e choraram. Gênesis capítulo 33, versículo 4. Verdade prática. Em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. O objetivo do tópico 3, saber que, depois do encontro com seu irmão, Jacó segue o seu caminho. A palavra-chave da lição, reconciliação. Título do tópico 3. A família de Jacó segue seu caminho. 3.1. Os irmãos se separam. Depois do encontro e do perdão entre os irmãos, Esaú voltou para Seir e Jacó foi para a cidade de Sucote, que significa abrigo, e estabeleceu sua casa ali. Gênesis 33, 16. Aprendemos com esse episódio que perdoar não significa andar novamente junto. Pode haver perdão sincero, mas cada um segue o seu caminho e o seu propósito com Deus. O que não podemos é guardar rancor, ressentimento em nosso coração. Segundo Efésios, capítulo 4, versículo 32, devemos perdoar como também Deus em Cristo nos perdoou. 3.2. Jacó não retorna para a casa de seu pai. Deus havia ordenado que Jacó retornasse para a casa de seu pai, Isaque. Não sabemos o porquê, ou seja, não sabemos o motivo, mas ele não cumpriu essa determinação divina e instalou-se em Siquém. Sua decisão e escolha teria consequências ruins que foram reveladas mais tarde. Façamos o que o Senhor nos pediu para fazer, pois Ele é soberano e conhece todas as coisas. 3.3. Jacó levanta um altar ao Senhor. O patriarca comprou dos filhos de Amor, pai de Sucote, aquela terra e levantou ali um altar ao Senhor. Jacó chamou esse altar de Deus, o Deus de Israel. Então Jacó chamou esse altar de Deus, o Deus de Israel, o único e verdadeiro. Gênesis 33, 20. Como Abraão e Isaque, ele adorou a Deus, reconhecendo a ajuda e o propósito do Senhor em sua vida. Você tem erguido um altar a Deus em sua casa, como fez Jacó? Quais altares estão sendo erguidos para quem no meio de nossas famílias? Infelizmente, em muitos lares, as redes sociais, filmes e séries estão sendo levantados como altares. Que Deus venha tomar o primeiro lugar em nossa vida e em nossa casa. Mais tarde, depois do trágico incidente que envolveu sua filha Diná, Jacó finalmente foi a Betel, cumprindo a vontade do Senhor. Ali ele destruiu todos os deuses estrangeiros em sua casa. Gênesis 35, 2. Sinopse 3. Depois de encontrar seu irmão, Jacó segue seu caminho com sua família. Auxílio bibliológico. Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Depois dos terríveis acontecimentos do capítulo 34, Deus disse a Jacó que conduzisse sua família a Betel, onde deveriam ter ficado desde o princípio. A essa altura, Jacó percebeu quanto sua família havia decaído espiritualmente. Por isso insistiu com todos de sua casa: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Esta renovação espiritual da família de Jacó incluiu Esta renovação espiritual da família de Jacó incluiu 1. Remover da casa tudo que fosse uma ofensa a Deus. 2. Comprometer-se com a santidade pessoal. 3.
renovar os compromissos com Deus por meio da adoração fiel e verdadeira. 4. Ter comunhão com Deus. 5. Viver em conformidade com a palavra de Deus e em sacrifício espiritual. O comprometimento renovado de Jacó lhe permitiu vivenciar mais uma vez a presença, a proteção, a revelação e a bênção de Deus. Conclusão. As famílias de Abraão, Isaque e Jacó enfrentaram muitos desafios e dificuldades. Os conflitos familiares ocorridos na casa de Isaque e posteriormente na casa de Jacó são consequências da queda. Os relacionamentos, em especial os familiares, desde o início da criação, foram afetados por sentimentos de disputa, ódio e inveja. Satanás procura explorar esses sentimentos negativos, estimulando as contendas, vingança e separação. Que Deus nos ajude a perdoar como o Senhor perdoou. Revisando o conteúdo. Pergunta número 1. O que a luta entre Jacó e o anjo resultou? Essa luta resultou em uma transformação de caráter e em bênção de Deus sobre a vida de Jacó. Número 2. Somente quem pode transformar o ser humano? Transformar o ser humano, seu caráter, sua personalidade e suas emoções é algo que somente o Criador pode fazer. Número 3. Por que Esaú perdeu a sua bênção? O primogênito e preferido de Isaque perdeu a sua bênção porque era incrédulo e a trocou por um prato de ensopado. Número 4. Depois do encontro com Esaú, Jacó foi para qual cidade? Qual o significado do seu nome? Depois do encontro e do perdão entre os irmãos, Esaú voltou para Seir e Jacó foi para a cidade de Sucote, que significa abrigo, e estabelece sua casa lá. Gênesis 33:16. Pergunta número 5. Para onde Deus ordenou que Jacó retornasse, ele cumpriu de imediato? Deus havia ordenado que Jacó retornasse para a casa de seu pai, Isaque. Não sabemos o porquê, mas ele não cumpriu essa determinação divina e instalou-se em Siquém. Assim, irmãos, nós terminamos a lição 12. Compartilha com irmãos e amigos, com todos aqueles que estão estudando essa revista conosco, e nós vamos, na semana que vem, concluir esta revista com a lição 13, permitindo o Senhor. O legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.